queridos catequistas, com muita alegria, que mais uma vez estamos neste momento para a gente poder conversar, refletir um pouquinho, depois de um período de descanso, É com alegria que voltamos. E como havia prometido para vocês que a partir de agora nós teríamos alguns encontros refletindo e conversando um pouquinho sobre o catecismo, o catecismo da Igreja Católica, Esse livro que é um compêndio, que está todo o pensamento em relação à nossa igreja, a Igreja Católica, naquilo que se refere à fé, que se refere à moral. Então, ao longo desses encontros, vamos conversar um pouquinho sobre o catecismo, a importância dele, para nós catequistas e para o povo de Deus em geral. Mas para a gente poder entender e viver toda a importância desse catecismo, é bom que nós voltemos no tempo um pouquinho, antes do surgimento desse novo catecismo. Importante que a gente converse um pouquinho de alguns acontecimentos na igreja anteriormente. Por isso eu gostaria, antes de falar do catecismo, falar um pouco da história até chegar no catecismo. E para se falar desse catecismo, nós não temos como não falar sobre o Concílio Vaticano II. Quando o Papa João XXIII foi eleito Papa, já é um Papa mais idoso, e todo mundo achava que o Papa João XXIII ficaria tranquilo, teria um papado muito tranquilo. Ele então convoca um concílio. E para quê? Qual que era a intenção do Papa João XXIII? Abrir as portas da igreja para o mundo, poderíamos dizer assim. Alguns dizem, tirar a poeira da igreja. E esse concílio começa no ano de 1962, começa o concílio. E qual que era a grande intenção do Papa e logicamente, do concílio? Que foi um concílio basicamente pastoral. A intenção do concílio era fazer com que a mensagem, a doutrina da igreja, ela fosse traduzida, para que o povo pudesse entender. Para nós recordarmos um pouquinho, naquele tempo as missas, os sacramentos eram todos em latim. As pessoas, elas iam à missa, não eram para participar, não eram para celebrar, iam para assistir. Então, realmente, a intenção de João XXIII foi abrir as portas da igreja e convoca esse concílio para que os bispos, os teólogos, os participantes pudessem traduzir todo o seu ensinamento, tudo aquilo que a igreja, todo o arcabouço dos conhecimentos da igreja, numa linguagem que todos pudessem entender. Por que eu falo isso? Porque foi a partir do concílio, então, que a igreja ela percebe a necessidade de traduzir todo o seu conhecimento, todo o seu entendimento, todas as suas doutrinas e suas leis, numa linguagem que o povo entendesse. E assim foi o catecismo também. Mas para que nós possamos iniciar nossa conversa, vamos cantar um pouquinho. Nesse lugar a quem posso ofertar, às vezes mais do que o outro, ao seu lado que não tem nem para si. A quem errou demais, quem acertou a mais, o vencedor bem ao lado de quem nunca ganhou ou somente perdeu. Todos estão aqui. Já não há mais diferença ou divisão. Todos juntos formam um só coração. Nesta casa somos filhos e irmãos, partilhando o mesmo
filhos e irmãos, partilhando o mesmo pão. Aqui nesse lugar costuma se ajudar e nada falta, pois há mais alegria em se dar do que receber. A graça e a paz, o perdão e o amor, misericórdia para todos que aqui dentro estão e quem queira chegar, seja bem-vindo ao lar. Já não há mais diferença ou divisão, todos juntos formam um só coração. Nesta casa somos filhos e irmãos, partilhando o mesmo pão. Já não há mais diferença ou divisão, todos juntos formam um só coração. Nesta casa somos filhos e irmãos, partilhando o mesmo pão. Então, depois de ouvirmos essa música, né, para alegrar o nosso coração, vamos começar um pouquinho essa nossa caminhada, né, até chegar, né, o surgimento desse catecismo que nós temos hoje. Né? Creio que alguns de vocês têm. Se você ainda não tem o seu catecismo, é bom adquirir. Né? Se você ainda não conseguiu comprar, pode procurar no escritório, acho que nós temos lá para vender, né, a preço bem em conta. E se não tiver, pode ter certeza que nós vamos pedir, porque assim, é muito importante que o catequista tenha esse livro na sua biblioteca para pesquisar, para conhecer cada vez mais aquilo que a igreja pensa. Né? E qual que é a importância disso? Foi feita uma pesquisa em alguns anos. Nessa pesquisa constatou-se que o principal motivo, né, de os fiéis deixarem de frequentar a igreja é por motivo de ignorância, de não conhecimento. Né? Se eu não conheço o que a igreja pensa, o que a igreja ensina, como é que eu vou amar essa igreja? Então qualquer coisa me desvia, qualquer coisa me tira desse caminho. E quanto mais eu conheço, né, quanto mais essa igreja faz parte da minha vida, com certeza mais eu vou amar, mais eu vou servir, mais eu vou ensinar. É a importância de conhecer. E o catecismo, então, é esse compêndio, né? Mas vamos entender um pouquinho, né, como foi que surgiu esse novo catecismo, por que ele surgiu, quem foi o grande idealizador desse nosso catecismo, as suas divisões. Vamos lá. Então, em janeiro, no dia 25, para ser mais preciso, no dia 25 de janeiro de 1985, o Papa João Paulo II, hoje, né, São João Paulo II, ele convoca uma assembleia extraordinária de sínodo dos bispos, com a finalidade de celebrar, né, e aprofundar também, né, tudo aquilo que foi vivido no concílio, né? Porque já completava-se nesse ano de 85, 20 anos, né, de término do Concílio Ecumênico Vaticano II, porque o concílio vai de 62 a 65. Então, João Paulo II ele convoca esse sínodo extraordinário para que pudesse ser refletido, ser celebrado e aprofundar todos aqueles ensinamentos que o concílio trouxe. E nessa assembleia, né, os bispos ali reunidos, refletindo tudo aquilo que se tinha passado no Vaticano II, eles manifestaram o desejo de que se compusesse, se criasse um novo catecismo, um compêndio, né?
um compêndio que trouxesse, né, bem claro, né, toda a doutrina da Igreja Católica, né, tanto em matéria de fé quanto em matéria de moral. Então os bispos ali reunidos, eles manifestaram esse desejo, né, de que pudéssemos ter algo que tivesse condensado tudo aquilo que a Igreja pensava, né, sobre a sua fé e sobre a sua vivência moral. Desta forma, né, a partir desse desejo dos bispos, né, o Papa João Paulo II, hoje lembrando São João Paulo II, no ano seguinte, né, no ano de 1986, ele confiou, né, a uma comissão, então ele cria uma comissão presidida por bispos, por cardeais, por teólogos, né? Então ele cria essa comissão e confia a eles a missão, né, de elaborar um projeto, né, para esse catecismo. O coordenador, né, o responsável, aquele que presidiu essa comissão foi o então cardeal Joseph Ratzinger, né, que para aqueles que não sabem, logo após a morte do Papa João Paulo II, é ele então que se torna o Papa, né, Bento XVI. Então foi a ele que foi confiado a presidência dessa comissão que iniciou ali todos os trabalhos, né, de preparação desse novo catecismo. Depois, né, essa comissão reunindo de várias e várias consultas, várias e várias reuniões, várias e várias redações, correções, e 7 anos de trabalho, né, 7 anos de trabalho, de grande, né, e abençoado esforço, no ano de 1992, então vejamos, de 1986 até 1992, foi feito esse trabalho, né, esse esforço, esse grande esforço de elaboração, né, desse projeto, né, de 6, 7 anos de grande esforço. Então, no ano de 1992, o Papa João Paulo II, depois de acurado trabalho, de grande esforço, o Papa publica o novo catecismo da Igreja Católica, esse que nós temos em mão, né? Trazendo tudo aquilo que a Igreja pensava. Esse catecismo trouxe alguma coisa de novo? Não. Ele não traz, o catecismo que nós temos, ele não veio trazer nada de novo para nós. Mas então para que ter um novo catecismo? Qual que é a importância? Porque ele traz toda a doutrina da igreja, no que se refere à fé, à moral, tudo aquilo que a gente pensa, né, de um jeito novo, uma linguagem nova, para os tempos que nós estamos vivendo, né? Porque o mundo vai evoluindo e às vezes a forma que nós falamos ontem, hoje se torna incompreensível. Daí a importância desse renovar, mas renovar aquilo que já existe. Então o catecismo não trouxe nada de novo, mas trouxe aquilo que temos numa linguagem nova. Essa é a grande importância do catecismo para nós, para o nosso conhecimento, para que nós possamos levar para os nossos catequizandos. Então, para a gente poder passar para entender a divisão, a estrutura do catecismo, vamos ouvir o que São Pedro, na sua carta, ele fala para nós. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás, escondido
ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro seu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Leitura da carta de São Pedro. Se fordes zelosos do bem, quem vos poderá fazer o mal? E até sereis felizes se padecerdes alguma coisa por causa da justiça. Portanto, não temais as suas ameaças e não vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações Cristo o Senhor. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir razão de vossa esperança. Mas fazei-o com suavidade e respeito. Tende uma consciência reta, a fim de que, mesmo naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos catequistas, eu fiz questão de hoje não pegar uma leitura do Evangelho, mas de uma carta de São Pedro. Por quê? E olhando o catecismo, né? Nessa carta, São Pedro ele demonstra para nós a importância de nós darmos aos outros, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos questionam, a razão da nossa esperança, né? E a grande importância do catecismo é isso, porque o catecismo ele vai nos ajudar a aprofundar na fé, naquilo que a igreja nos ensina, para que nós possamos dar razão, ensinar, mostrar para os outros por que nós seguimos Jesus, né? Por que nós seguimos a igreja. Então a importância de conhecer para dar aos outros a razão da nossa esperança, como nos pede São Pedro nessa carta. Então, vamos lá. Nós vimos, né, então, a importância do concílio, né, que abriu as portas da igreja. E esse concílio, depois de 20 anos, né, nessa celebração, os bispos pedem a criação do catecismo. E no ano de 1992, né, o Papa João Paulo II, ele publica o catecismo. Como que isso estrutura? Né? Como que se divide o catecismo da Igreja Católica? Ele trouxe, na sua divisão, ele trouxe algo de novo, foi algo revolucionário, né? E eu digo para vocês que não, né? De forma nenhuma, porque aquilo que a divisão do catecismo, aquilo que o catecismo traz dentro dele, ele usa como modelo, né, os catecismos anteriores, né? Ele pega como
como pista, como luz, né, aquilo que os outros catecismos já tinham. Mas antes de vermos, né, como se divide o catecismo, temos, caros catequistas, relembrar algumas verdades, né, para todos nós. Então, antes de ver essa divisão, algumas verdades nós temos que relembrar, para a gente entender a importância do catecismo. Primeiro, nós fomos criados livremente por um Deus que nos ama. Então Deus nada obrigou a Deus a nos criar. Ele nos cria porque nos ama, do jeito que nós somos. Esse Deus que se revelou plenamente no seu Filho Jesus. Esse Deus que nos ama e que se revelou plenamente, de uma forma total, no seu Filho Jesus Cristo. E esse Filho Jesus, enviou o seu Espírito para nós como igreja. Então, olha a caminhada de fé que nós temos. Um Deus que nos ama, nos cria livremente, se revela no seu Filho, e Jesus, no Espírito Santo, funda essa igreja, né, para todos nós. E essa igreja, né, tem a missão de anunciar o seu reino pelo mundo afora. Então a grande missão da igreja é essa. Lembrando que igreja somos nós, povo de Deus. Então a missão da igreja é fazer com que o reino de Jesus seja conhecido e seja amado. Não nos esquecendo que a grande missão do homem no mundo, a grande missão do ser humano no mundo, é conhecer, amar e servir a Deus. Esse Deus que nos fez por amor. Essas verdades, queridos catequistas, nós não podemos esquecer. Porque se nós esquecemos disso, que fomos criados livremente por amor, que Deus se revela em Jesus, que o Espírito Santo é esse grande fortificador da igreja, e que nós temos a missão de conhecer, amar e servir a esse Deus, se nós esquecemos disso, corremos o risco de não compreender a importância da nossa missão. Por causa disso tudo, né, para transmitir essa fé, precisamos de nos organizar. Né? Como é que eu vou transmitir essa fé que a igreja nos transmite se eu não me organizo? Né? Se eu não tenho métodos para transmitir essa fé? E pior, se eu não conheço os conteúdos dessa fé. Então eu tenho que me organizar, eu tenho que ter métodos e, acima de tudo, tenho que conhecer, né, os conteúdos, né, dessa fé que a igreja nos ensina. Esse método, né, de conhecer, esse método de organizar esses conteúdos, nós chamamos de catequese. Né? Então a catequese é essa forma que a igreja utiliza de se organizar, de conhecer e de, através de métodos, transmitir o seu conteúdo de fé. Nós chamamos isso de catequese. E o catecismo é então o quê? O catecismo é esse instrumento que apresenta de uma forma orgânica e sintética os conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto da fé quanto de moral. Então, se perguntar para você, catequista, o que é catecismo? Então, você já tem a definição do catecismo. Né? O que é? É um livro, né? Ou um compêndio que traz para nós, de uma forma orgânica e sintética, né? Os conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto naquilo que se refere à moral, quanto naquilo que se refere à fé. Tá certo? Isso é o catecismo. Agora vamos lá. Então, esse catecismo tem a missão de trazer isso para nós, né? Como que ele é dentro dele, né, no seu interior, como ele é dividido? Qual é a sua divisão? Para a gente poder entender. Então, o catecismo da Igreja Católica, ele é dividido em 4 pilares. 4 pilares. Então, teria 4 divisões dentro dele. E que são divisões assim, muito bem pensadas. Divisão essa que já traz dos outros catecismos também. Não foi nada de novo.
Então, aquilo que os outros catecismos já tinham, ele foi adotado, claro que numa linguagem, como eu disse, uma linguagem mais compreensível. Então, ele dividido nesses 4 pilares. O primeiro pilar, o que trata o primeiro pilar do catecismo? Ele fala da profissão de fé, né? A profissão de fé é o primeiro pilar. Ou seja, o catecismo da Igreja Católica, ele abre refletindo e dando razão daquilo que acreditamos. Então, o primeiro pilar já é isso, olha, ele dá razão, já explica, ele reflete aquilo que a gente acredita. Então, inicia já nos mostrando aquilo que nós acreditamos, que seria a nossa profissão de fé. Então, é o primeiro pilar. O segundo pilar do catecismo, o que é? Os sacramentos da fé. Então, se o primeiro é a profissão de fé, o segundo são os sacramentos da fé. Por que os sacramentos da fé? Porque aquilo que cremos é celebrado, né? Então, aquilo que eu creio, aquilo que eu dou razão da minha fé, aquilo que eu acredito, eu celebro. Então, são os nossos, né? A liturgia e a nossa vida, né? Então, aquilo que eu acredito, eu celebro. A nossa vida litúrgica, a nossa vida no dia a dia. O segundo pilar. O terceiro pilar é a vida de fé, a vida da fé, né? Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós celebramos deve ser vivido, né? São os 10 mandamentos, né? Então, profissão de fé, sacramentos da fé e a vida da fé. Então, aquilo que eu creio, aquilo que eu celebro, precisa ser vivido, os 3 pilares. Então, falta o quarto pilar, que é a oração na vida da fé. Então, quarto pilar, a oração na vida de fé. Então, o que cremos, celebramos e vivemos deve ser feito em oração e reflete de uma forma muito bonita o Pai Nosso. Então, são esses 4 pilares. Relembrando quais são: a profissão de fé, naquilo que eu acredito, os sacramentos da fé, aquilo que eu acredito, eu tenho que celebrar, a vida da fé, o que eu acredito, o que eu celebro, eu devo viver. E o quarto, a oração na vida da fé. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu celebro, aquilo que eu vivo, ele deve ser transformado em oração. De modo muito especial, na oração do Pai Nosso. Fica aí esse nosso primeiro encontro, refletindo sobre o catecismo. E se Deus quiser, no próximo encontro, nós iniciaremos refletindo sobre o primeiro pilar desse nosso importantíssimo catecismo da nossa Igreja Católica. Até lá. Ouçamos uma música para encerrar esse nosso momento. É loucura, muito minha, Senhor, esperar que o teu amor, depois de todos os desmandos, me aceite como sou. É loucura, muito minha, Senhor, esperar com terno ardor que em minhas limitações faça loucuras de amor. Águia não sou, meu Senhor, dela trago tão somente o olhar e também do coração a aspiração do seu voar. Quero em meu posto ficar, a fitar o sol do amor, passarinho é o que sou nas mãos do meu Senhor. E quando da vida, Senhor, o sol do amor se ausentar, não vou me preocupar, porque sei, por entre as nuvens ele está a brilhar. E em mim, na
será Senhor. Do amor a perfeita alegria, em tuas asas então voarei, na mais perfeita harmonia. Águia não sou, meu Senhor, dela trago tão somente o olhar e também o coração, aspiração do seu voar, voar. Quero em meu posto ficar, a fitar o sol do amor, do amor. Passarinho é o que sou nas mãos do meu Senhor. Águia não sou, meu Senhor, dela trago tão somente o olhar e também no coração, aspiração do seu voar, voar. Quero em meu posto ficar, a fitar o sol do amor, do amor. Passarinho é o que sou nas mãos do meu Senhor. É com alegria que mais uma vez estivemos juntos, que Deus abençoe sempre e até o próximo encontro, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser.